Imagine a cena, um apartamento silencioso, iluminado apenas pela luz fria de uma tela. Lá fora, o mundo pulsa em um ritmo frenético de interações, notificações e expectativas. Aqui dentro, no entanto, reina a paz. Não a paz do descanso após um dia produtivo, mas a paz de quem desistiu de uma guerra. Este homem, que poderia ser seu vizinho, seu colega ou até você mesmo, fez uma escolha. Ele desligou os aplicativos, silenciou as conversas e abraçou a solitude. Ele não está sozinho na sua decisão. Estamos testemunhando uma revolução silenciosa, um fenômeno que especialistas já classificam como uma epidemia. A Organização Mundial da Saúde declarou a solidão uma ameaça global. E o mais alto responsável médico dos Estados Unidos, Vivek Murthy, foi ainda mais longe, afirmando que seus efeitos são tão prejudiciais à saúde quanto fumar uma dúzia de cigarros por dia. Os números são um soco no estômago. Uma pesquisa do Pew Research Center revela que 51% dos homens com menos de 30 anos estão solteiros, contra apenas 27% das mulheres na mesma idade. Isso não é uma flutuação estatística, é um terremoto demográfico. E o mais chocante não é a incapacidade, mas a inércia. 45% dos homens da geração Z admitem nunca ter convidado uma mulher para sair pessoalmente. Eles não estão perdendo o jogo. Eles estão se recusando a entrar em campo. A questão que fica é, por quê? Para entender como chegamos a este ponto, precisamos voltar no tempo. Por séculos, o papel do homem na sociedade era claro, ainda que restritivo. Ele era o provedor, o protetor, a rocha inabalável. Essa masculinidade, forjada na dureza e na negação da vulnerabilidade, exigia que as emoções fossem contidas, que a dor fosse suportada em silêncio. Desde a escola primária, como aponta a pesquisadora Judy Chu, os meninos aprendem que demonstrar sentimentos é um sinal de fraqueza, um passaporte para o ridículo e o ostracismo. Essa repressão social mascara um conflito muito mais profundo, não sociológico, mas biológico. A psicologia evolutiva, especialmente em trabalhos como os de David Buss, nos mostra que o homem foi moldado por milênios de pressão seletiva para competir, assumir riscos e buscar status. Esses não são construtos sociais, mas imperativos biológicos gravados em seu hardware neural, estratégias que garantiram a sobrevivência e a reprodução em um ambiente hostil. O problema é que este software ancestral, hoje, roda em um sistema operacional radicalmente diferente. A sociedade moderna, segura e burocrática. O resultado é um homem internamente em guerra. Seus instintos o impelem para a hierarquia e a competição, mas a cultura atual exige dele passividade e cooperação irrestrita. Ele é um caçador, forçado a viver em um zoológico. Então, o mundo mudou, não da noite para o dia, mas através de uma série de profundas transformações sociais, econômicas e tecnológicas ao longo do século XX. A massificação do ensino superior, a entrada em larga escala da mulher no mercado de trabalho e o surgimento de tecnologias como a pílula anticoncepcional não apenas mudaram a economia, elas implodiram a antiga estrutura familiar. O papel masculino, antes ancorado na função exclusiva de provedor e chefe de um modelo familiar específico, perdeu seu eixo. A bússola que por gerações apontou o caminho, quebrou. Sem um roteiro claro, sem modelos definidos, o homem moderno se viu perdido. O resultado é uma apatia existencial, uma postura de o que vier é lucro, destituída de valores profundos. Ganhar dinheiro, transar, tomar uma cerveja com os amigos, o roteiro é curto, superficial e no fim do dia vazio. Muitos se sentem em um pódio, com todos os troféus que a sociedade disse que ele deveria querer. A esposa bonita, os filhos saudáveis, o bom emprego, mas com um gosto amargo de derrota na boca. A sensação, descrita por muitos, é a de ter tudo, mas não estar bem. É a solidão de não poder fracassar, de não poder ser vulnerável, de não ter com quem compartilhar, nem a dor mais profunda, nem a alegria mais genuína. É neste cenário de desorientação que surge a tese do fim do jogo. A recusa em participar não é um ato de covardia, mas uma análise de custo-benefício fria e racional diante de um ambiente percebido como irremediavelmente hostil. Ato 1. A saturação do mercado. O primeiro fator é o cansaço. Os aplicativos de namoro que prometiam conexão entregaram uma dinâmica transacional exaustiva. A Forbes aponta que mais de 75% dos jovens se sentem esgotados por essa gamificação do afeto, que transforma a busca por um parceiro em uma tarefa administrativa, de baixo retorno e alta frustração. O homem olha para a tela, para os incontáveis perfis, para as conversas que não vão a lugar nenhum, e simplesmente desliga o sistema. Não é uma derrota, é uma busca calculada por paz.
Ato 2. O déficit moral permanente. O segundo fator é ideológico. A ascensão do identitarismo, em suas vertentes mais radicais, substituiu a noção de pessoa pela de membro de um grupo. Para o homem, isso significou herdar a culpa coletiva de ser parte de um grupo opressor. No Tribunal das Relações pautadas por essa visão, ele já entra no banco dos réus, julgado não por suas ações, mas por sua própria natureza. A masculinidade em si passou a ser vista como tóxica, um erro a ser corrigido. A solitude surge, então, como uma retomada da soberania individual. Sozinho, ele não precisa pedir desculpas por existir. Sozinho, ele deixa de ser uma categoria política, para voltar a ser um sujeito. Ato 3. A auditoria de comportamento e as demandas paradoxais. O lar, que deveria ser um santuário, para muitos se transformou em um segundo campo de batalha. Influenciado por uma cultura que promove a desconstrução sistemática do masculino, o convívio se torna uma auditoria de comportamento constante. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio é pesado contra uma régua ideológica inalcançável, muitas vezes importada de discussões acaloradas das redes sociais. Exige-se do homem que ele seja vulnerável, mas o respeito é retirado quando ele demonstra essa vulnerabilidade, sendo visto como fraco. Exige-se que ele seja ambicioso, mas critica-se o tempo que ele dedica ao trabalho para alcançar essa ambição, acusando-o de negligência. É um jogo de soma zero, onde é impossível vencer. Diante de demandas paradoxais, a escolha racional é abandonar o tabuleiro. A maior solidão, afinal, não é a ausência de companhia, mas estar ao lado de alguém que o vê com desprezo, ou como um projeto de reeducação permanente. Quando o custo de conformidade supera o valor do companheirismo, o homem desliga o sistema. As consequências dessa retirada masculina são profundas e já estão sendo sentidas. Quando um pilar estrutural da sociedade decide abandonar seu posto, a arquitetura inteira começa a tremer. A primeira implicação é o fenômeno que alguns sociólogos chamam de man-keeping. Historicamente, os homens terceirizavam seu bem-estar emocional para as mulheres de suas vidas. Elas eram o suporte, a terapeuta não remunerada, a gestora da vida social do casal. Com a independência feminina, essa dinâmica se tornou insustentável. Como aponta um artigo da revista Máxima, muitas mulheres preferem não estar numa relação a suportar sozinhas o peso emocional dos parceiros. O homem, sem ter desenvolvido suas próprias redes de apoio e amizades profundas, fica desancorado. E é aqui que o perigo se multiplica. Um artigo do jornal português, Público, faz uma conexão assustadora. A incapacidade de lidar com esse sentimento de impotência pode levar à misoginia e ao abuso de poder. Incapaz de encontrar validação em relações saudáveis, parte desses homens busca a sensação de poder na subjugação do outro, encontrando refúgio em comunidades tóxicas online. O futuro, se essa tendência continuar, aponta para uma sociedade fraturada. Teremos uma classe crescente de homens produtivos e autossuficientes, mas emocionalmente desconectados das instituições. A queda nas taxas de natalidade, já uma realidade em muitos países desenvolvidos, irá se acentuar. O homem feliz sozinho não é uma utopia, é um sinal de alerta para a sociedade. Ele prova que a felicidade masculina não é, e talvez nunca tenha sido, refém de um relacionamento. Ele representa uma falha sistêmica que não pode mais ser ignorada, um sintoma de que as bases do contrato social entre os sexos precisam ser urgentemente renegociadas. Chegamos a uma encruzilhada. O silêncio dos homens que se afastam não é um grito de derrota, mas o som de uma porta se fechando, uma porta que, uma vez fechada, pode ser muito difícil de reabrir. Eles descobriram que a solitude voluntária, a companhia de seus próprios pensamentos, paixões e projetos, é infinitamente preferível a um convívio sem paz, que se assemelha a uma prisão. A solução, portanto, não está em tentar forçá-los a voltar para um sistema que eles percebem como quebrado. Está em perguntar: o que quebrou? A resposta parece apontar para o abandono de uma verdade fundamental em favor de ideologias que promovem uma guerra de sexos. A restauração não virá pela negação das diferenças, mas pelo resgate do princípio da complementaridade. É o reconhecimento de que homem e mulher, precisamente em suas distintas naturezas, com suas forças e vulnerabilidades únicas, não são adversários em um jogo de poder, mas parceiros em uma dança cósmica. A força do homem em proteger e prover encontra seu propósito na força da mulher em nutrir e gerar. A lógica encontra refúgio na intuição. A ordem encontra paz na beleza. É nesta união sinérgica, e não na rivalidade, que a civilização floresce. O retorno não será pelo caminho da culpa ou da coerção, mas pela restauração da verdade nas relações humanas.
E por falar em buscar a verdade em temas essenciais, se você se interessa por livros que aprofundam essas discussões, convido você a conhecer a curadoria da Red Umbrella Shop, nossa loja na Amazon. O link está aqui na descrição. Mas essa é a nossa análise. E você, o que pensa sobre isso? A ideia de complementaridade entre os sexos é a chave para resolver essa crise? Ou é apenas uma visão nostálgica? Deixe sua opinião nos comentários.